E se eu te falar que tem um personagem que consegue varrer o chão na porrada com a Liga da Justiça? O quê? Não acredito. Pode varrer o chão até mesmo com os deuses ou com o Papai Noel. Caralho. Pois é, cara, nesse vídeo de hoje vocês verão o personagem que é tido como o maioral da DC Comics. O cara é foda, patroa. E ele faz por merecer, cara, pra ter esse título. O Lobo é um dos seres mais insanos do universo da DC. Ele é tão absurdo que no seu colar ele tem um anel vermelho dos Lanternas Vermelhos e bombas nucleares em suas botas. Caralho. É o cara que é imortal, pois foi banido de entrar tanto no céu, que foi expulso, como também do inferno. O cara conseguiu irritar os maiores demônios do universo da DC Comics. Sai, demônio. Então deixa o like, se inscreve no canal, que veremos aqui os maiores feitos do último cesarniano, cara, o Lobo da DC Comics. Número 1, supera facilmente os Lanternas Verdes. Os Lanternas Verdes não têm uma opinião muito positiva sobre o Lobo, isso porque o Lobo é um mercenário acostumado a quebrar todas as regras impostas pelos governos ou até mesmo pelos Guardiões do Universo. Mais de uma vez, o Lobo chegou a enfrentar os Lanternas Verdes da Terra e saiu vitorioso na grande maioria, se não todas essas vezes. Contra o Hal Jordan, por exemplo, o Hal Jordan disse que estava usando toda a sua força de vontade apenas para segurar o Lobo, e mesmo assim ele não conseguiu. Lembrando que o Hal Jordan tem a maior força de vontade de toda a tropa dos Lanternas Verdes, e quanto mais força de vontade, maior poder de um lanterna. Em mais de uma ocasião também o Lobo venceu os construtos de energia do Lanterna Verde Guy Gardner. Mais uma vez em especial chama bastante atenção, ocorreu quando o Guy Gardner prendeu o Lobo com o seu anel, e o Lobo disse que em apenas um único dedo ele tinha mais força de vontade que em todo o corpo de Guy Gardner. E o pior, Guy Gardner confirmou a afirmação do Lobo e logo depois foi derrotado pelo Maioral. Número 2, superou o Shazam. Outro personagem que teve a infelicidade de cruzar o caminho do Lobo foi o Shazam. O pequeno Billy Batson entrou em um combate contra o último cesarniano e mesmo com o Shazam tendo seus poderes divinos, não foi páreo para o Lobo. O Lobo estava ignorando os seus ataques até puxá-lo por suas correntes e ensinar que com o Lobo não se brinca. Lembrando, cara, que o Shazam é capaz de rivalizar com o próprio Superman e o Adão Negro, dois dos maiores pesos pesados da DC. O Shazam também tem feitos de força bruta como segurar junto ao Superman o livro de páginas infinitas, e mesmo assim ele não conseguia fazer nada contra o Lobo. Próximo feito, ele é tão rápido quanto um velocista. Velocidade geralmente não é muito a cara do Lobo, porque vira e mexe ele tá na sua moto, né, cósmica voadora ali, que ele atravessa o cosmos, né, os universos ali em cima dessa moto. Então normalmente também nos seus combates o Lobo tá utilizando essa sua moto, que tem várias coisas tecnológicas ali, algumas armas também quando ele precisa. Mas o fato dele utilizar essa moto que é muito rápida para viajar entre os universos não significa que ele não é veloz por si próprio. Isso porque a sua principal rivalidade na Terra é o Superman, um dos seres mais rápidos do universo. E mais de uma vez o Lobo conseguiu pegar o Superman desprevenido. Até mesmo o Flash já foi pego pelas suas correntes durante uma luta contra o Maioral. Então talvez a sua velocidade de movimento não seja tão rápida quanto a de um velocista, mas a sua velocidade de reação com certeza é superior a muitos heróis. Terceiro feito, possivelmente a maior resistência mental do universo. Além de ser extremamente forte fisicamente e resistente, o Lobo também tem uma mente insana e muito resistente. Ele já afirmou que pode resistir ao ser conhecido como Jin Neural, algo que nenhum outro ser no universo pode resistir. Em outras ocasiões, o Lobo até mesmo chegou a resistir a um alienígena conhecido como Black Rock, e esse personagem estava controlando mentalmente boa parte da Liga da Justiça, incluindo o Superman, dois Lanternas Verdes e o mais impressionante, o Caçador de Marte. Então, cara, por esse feito, por esse momento, fica meio que implícito que a resistência mental do Lobo é mais resistente, ainda mais insana, do que o Caçador de Marte e a sua raça, os marcianos, que são insanamente também poderosos nessa parte psíquica. Ou seja, para derrotar o Lobo vai ter que ser na base da porrada, porque ataques mentais não funcionam. Próximo feito do Maioral, ele pode bater em seres intangíveis. Falando em vencer ele na porrada, não adianta nem mesmo tentar fugir do Lobo. Eu já mencionei aqui que ele consegue reagir a ataques de velocistas, e ele também consegue atingir seres intangíveis. Em duas ocasiões diferentes nos quadrinhos, o Lobo simplesmente ignorou a intangibilidade dos personagens que ele estava enfrentando. Um desses personagens era capaz de ficar intangível, e o outro era um fantasma, seres naturalmente incorpóreos. E levando em consideração a força
força do lobo nesse momento, o fantasma teve sorte que não dá pra morrer duas vezes, cara, porque se desse, o lobo com certeza faria isso. Então personagens da Marvel como o Visão ou aquela mutante Kitty Pryde, cara, não seriam grandes problemas pro lobo. Próximo feito, ele é um dos maiores gênios da DC. O lobo, apesar de ser um brutamonte, cara, ele tá longe de ser aquele estereótipo de forte e burro. Além de ser extremamente resistente mentalmente, o personagem tem um intelecto nível gênio. Ele faz parte dos Cersanianos, uma raça que era imortal e uma das raças mais respeitadas do universo. E eu disse era porque o lobo foi a causa da morte de todos os outros Cesarnianos. Ele foi matando todo mundo. Ele é uma verdadeira anomalia, sendo o único Cesarniano violento a nascer. Todos em seu planeta viviam em harmonia dignas de utopias. O lobo então nasceu e ao chegar na adolescência criou um experimento escolar que dizimou a própria raça. Além disso, ele também é capaz de criar os seus próprios gadgets tecnológicos e as suas próprias armas, sendo que algumas armas são capazes de destruir planetas inteiros. Ou seja, no mínimo, ele é um grande geneticista e um baita engenheiro, fora que já foi dito conseguir falar cerca de 17.000 línguas. Próximo feito, o lobo supera o próprio Superman. O lobo e o Superman possuem uma enorme lista ali de vezes que eles já se encontraram e duelaram, sendo que o lobo saiu vitorioso a maioria das vezes. Antes dos diversos reboots da editora DC, o lobo se encontrou com o Superman e o Homem de Aço não fez nada contra o lobo. Foi uma completa humilhação, sendo que o Superman disse que o lobo era tão rápido que ele não conseguia acompanhar e tão forte que disse que não podia se soltar dos seus golpes. O Superman até mesmo tentou utilizar sua visão de calor, que não teve o menor efeito sobre a resistência do lobo. Eles então lutaram novamente em outras oportunidades e o retrospecto é mais positivo pro lado do lobo. Em uma dessas lutas, os golpes do Superman nem mesmo afetavam o lobo, que se curava mais rápido do que se feria. Hoje em dia, os dois estão mais equilibrados, né, quando eles estão lutando ali, cara, né, normalmente empatando, um vencendo, na outra luta o outro vence. Mas como eu disse, nem sempre foi assim. Na maioria das vezes, antigamente, o lobo saía vitorioso. O próximo grande feito enfrentou os maiores magos da DC. Bom, eu já afirmei aqui que ele não pode morrer. Não dá pra fugir dele com velocidade, não dá pra ficar intangível e ele é extremamente forte. Aí você pensa, então magia deve funcionar, não é? Não. Além de tudo isso, o lobo é ridiculamente resistente à magia, onde inclusive já foi capaz de lutar contra o Senhor Destino, a Zatanna, Retalho e mais dois outros personagens mágicos sem sofrer ferimentos. E detalhe, ele lutou contra toda essa galera ao mesmo tempo, dois deles sendo os maiores nomes pesados ali no ramo da magia na DC Comics, capazes de ferir entidades cósmicas. Inclusive é costume você ver o lobo lidando com alguns seres demoníacos, infernais e outras entidades cósmicas que utilizam magia sem sofrer grandes danos. O lobo, como eu disse, ele é praticamente invencível se o roteirista quiser. Tem um dos maiores fatores de cura, não pode entrar no reino do céu, nem no reino do inferno, não pode morrer, né? Então, como é que tu vence um cara desse? Para vencê-lo, o roteirista vai ter que inventar alguma forma mirabolante ali, né, nas histórias, para algum personagem conseguir derrotá-lo. O próximo grande feito se tornou completamente imortal. Esse aqui eu mencionei brevemente para vocês, mas agora eu vou explicar mesmo, porque esse é um baita de um feito do lobo. E também muitas pessoas não entendem, então é legal a gente explicar detalhadamente. E eu nem tô falando da sua super regeneração, seu fator de cura absurdo, que eu vou mencionar depois com mais detalhes. Quando o lobo nos quadrinhos uma certa vez acabou morrendo, ele foi parar no inferno, e então fez uma bagunça de proporções apocalípticas no inferno, e expulsaram o lobo do inferno, e assim ele não tinha outro lugar para ir, então acabou indo para o céu. Enquanto ele estava no céu, ele fez exatamente a mesma coisa, mandar a sua alma de volta para a terra. Os seres do pós-vida, como anjos e demônios, deuses e até mesmo a entidade morte, assinaram um acordo de nunca buscar a alma do lobo caso ele morrer. Então não importa o que aconteça com o seu corpo, ele não tem como ser morto, cara, não tem como derrotar um personagem desse. Próximo feito, lutou contra deuses. Lembra que eu citei que o lobo ele foi expulso do céu? Obviamente ele enfrentou ali alguns deuses, anjos e etc. E é óbvio também que os habitantes ali do céu não iriam deixar o lobo fazer o que ele bem entendesse. Alguns deuses da DC se juntaram para impedir o rastro de destruição causados pelo lobo. Só que todos esses deuses foram massacrados. Alguns deuses que podemos identificar nessa batalha foram Buda, Poseidon, Odin e Shiva, mas até mesmo o Pai Celestial, o líder de Nova Gênesis, né, um dos novos deuses, também estava presente. É o cara que rivaliza com Darkseid. Matar então seres mitológicos parece ser algo do cotidiano do lobo, visto que ele matou o próprio Papai Noel quando foi contratado pelo Coelhinho da Páscoa. Inclusive tem um filme
filme, uma série, eu acho que é um curta-metragem ali de uma história em live action com atores reais do lobo caçando e matando o Papai Noel. Wait! Próximo grande feito, uma das maiores regenerações, fator de cura dos quadrinhos. Mesmo que o lobo seja completamente imortal por ter sido expulso do céu ou do inferno, ele continua praticamente imortal mesmo se não fosse expulso desses pós-vida. Isso porque ainda é praticamente impossível matar o personagem durante uma luta. Isso se deve à sua incrível regeneração, que deixa personagens como o Wolverine e o Deadpool no chinelo. O lobo pode sobreviver com apenas uma única gota do seu sangue, e em HQs mais antigas ele podia até mesmo criar novos clones a partir do seu sangue, mas a DC meio que anulou esse poder porque era muito roubado. Lutar com os seus membros decepados não é nada pro personagem. Mais de uma vez, ele até mesmo lutou apenas com o seu esqueleto contra os seus antagonistas. Isso se deve à sua genética cesariana, que eu mencionei antes aqui nesse vídeo. Todos dessa mesma raça do lobo, cara, compartilhavam dessa capacidade, um super fator de cura. E uma coisa interessante também é que caso o seu corpo esteja banido, aprisionado e ele não consiga voltar pro seu corpo, ele consegue tomar o corpo de uma outra pessoa para assim se regenerar e voltar à vida. Algo que a DC também já deve ter descartado nos quadrinhos, mas vale mencionar porque ele já fez isso em quadrinhos mais antigos. Então você vê que o lobo é bizarro, né? Tem força suficiente para derrotar anjos, deuses, demônios, seres cósmicos. Ainda não pode morrer porque foi banido dos reinos da morte e é quase impossível de derrotá-lo, meu irmão. O cara é uma verdadeira entidade cósmica, só que ele não leva esse título. Temos mais um feito aqui interessante do lobo. Uma certa vez nos quadrinhos ele condensou toda uma cidade em um tamanho de uma bola. Esse feito de força, sim, é insanamente impossível, bizarro. Eu acho que depois de mostrar como o lobo conseguiu superar deuses, kryptonianos e até mesmo magos e feiticeiros, já tá claro pra todo mundo que ele é bem trabalhado na força bruta. Mas e se eu te disser que ele pegou toda uma cidade inteira e esmagou essa cidade com as próprias mãos? Até aí você ainda pode pensar, bom, nada impressionante, mas ele não só esmagou a cidade, como transformou essa cidade inteira em uma bola. Da mesma forma que a gente faz com uma bolinha de papel e vai amassando ela, ele fez com uma cidade real. Isso é trilhões de toneladas. Não satisfeito, ele ainda por cima comeu a bolinha gerada pela destruição da cidade. A massa condensada de uma cidade inteira dentro do estômago de algum personagem é algo que só alguém como o lobo poderia fazer. Eu acho que vale outros vídeos aqui no canal ainda sobre os seus poderes, curiosidades sobre o personagem, porque eu acredito que em breve veremos o lobo em algum live action, em algum filme aí, cara, na direção do James Gunn. Será o lobo enfrentando o novo Superman? Eu acho que sim, cara, eu espero que isso aconteça. Deixa o like, se inscreve no canal e até amanhã. E fui.